Paz e bem a todos e todas. Queria saudar a deputada Bela Gonçalves, junto com o Centro de Defesa de Direitos Humanos, assim, eu sou o doutor da mesa que organizou de forma ímpar este espaço de discussão que nós estamos tendo aqui hoje. Nesse sentido, eu gostaria de iniciar minha fala, primeiro prestando um processo de solidariedade profunda àqueles que estão na linha de frente da saúde aqui no próprio município, compreendendo que, muitas das vezes, a péssima gestão que a gente sofre e que a gente tem que dar nome aos bois. E aí a gente tinha problemas a nível nacional, continuamos com problema a nível estadual com o Romeu Zema, e aqui nós temos que dar nome. O próprio Vitório Medioli, na sua própria gestão, que sim, muitas das vezes eu discordo profundamente das defesas que estiveram aqui presentes, mas quando a gente conversa com os trabalhadores e trabalhadoras, a gente vê a problemática que existe aqui no próprio município. E quando você precariza, porque, por favor, privatização no século XXI, ela tem novas roupagens. Ela assume outras próprias perspectivas. Então, quando você simplesmente não traz uma ideia de pertencimento à categoria, precariza a questão dos próprios salários, e as pessoas que estão ali enquanto trabalhadores e trabalhadoras vão para lá entendendo que vai encontrar uma população que está completamente também precarizada, com fome, que não tem condições de trabalho, que vai ficar 6 horas, 7, 8, 9, 10 horas na UPA, quem que vai ser atacado vai ser os enfermeiros, vai ser as enfermeiras, porque estão na linha de frente, e o problema não são eles e elas, é literalmente a péssima gestão que eles atingem. Isso tem que deixar muito bem explícito. E compreender que a ferramenta do Estado, que a ferramenta das próprias gestões, serve para harmonizar o que nós vamos chamar de luta de classe. Sim, está tendo uma luta, e esta audiência pública demonstra que o povo, o poder popular, o povo tem força em organizar a sua indignação. Isso é fundamental. Nesse primeiro ponto, também uma outra prestação de solidariedade que eu queria ter é esses sensacionalistas que de 4 em 4 anos vão lá denunciar os problemas com seus celulares, atacando muitas das vezes os próprios enfermeiros que estão lá na questão, mas só aparecem de 4 em 4 anos para fazer essas denúncias. Entendendo que não é à toa, apesar que eu acho fundamental o concurso público, mas numa segunda gestão próxima ele está sendo colocado. Isso não é à toa. A minha pergunta é, entendendo que, falando aqui como usuário do próprio SUS, falando aqui numa própria perspectiva de organização do povo. Primeira questão, a gente tem que rever sim e discutir todas as contradições que tem nos movimentos sociais que lutam pela saúde. Temos que rever a luta na questão de todas do sindicato. Nós temos que rever a luta dentro das próprias representações sociais que estão lá no controle social. A gente tem que ocupar todos esses espaços, que são espaços que literalmente tem que pertencer àqueles que estão contra. Gente, por favor, pode ser Deus, Jesus, Maria, Marx, quem você quiser como representante do executivo. O povo tem que ser contraponto, porque é na contradição que se avança. Entender que, respeitando toda essa casa, o vereador que colocou, acho importante, vir colocar a cara como se colocou a tapa, mas entender que quem elegeu eles foram nós, e nós temos que cobrá-lo. E se eu tenho a ideia da secretária de saúde, que já tem há mais de um mês que isso está sendo enviado, a questão do próprio e-mail, não se justificou, olha, eu não estou falando que não tenha condições que imprevistos acontecem, mas que não se justificou, e quem deveria estar aqui presente não era a secretária, que já é a 4ª só nesse segundo mandato. 7. No segundo mandato, são 7? Achei que era em todos. Que piora a situação ainda. Quem tinha que estar aqui é quem que literalmente indica essas pessoas, ou seja, o chefe executivo. Então notem, prestem bastante atenção e eu caminho para concluir com essa perspectiva. Se eu tenho uma troca constante de pessoas que dirigem a própria Secretaria de Saúde do próprio município, quem que está fazendo essa indicação? Porque não é a pessoa que está sendo indicada que é o problema, é em paz.
mas é que está fazendo essa indicação. Então, se eu não entender essas contradições, e muitas das vezes quando certos setores da própria prefeitura, do executivo, beneficia algumas pessoas e não beneficia a outra, será que não é explícito que está colocando trabalhador contra trabalhador? Então, né, para concluir, eu acho que algumas frases elas têm que ser clássicas e devem estar pautando dentro dos nossos corações para ir para a luta. Trabalhadores e trabalhadoras no mundo todo, unidos. Muito obrigado.